Olá, Namastê. Estamos aqui hoje para falar de mais duas técnicas importantes do repertório do Hatha Yoga, o Ashwini Mudra e o Mula Bandha. Mula Bandha significa a trava bandha da raiz mula, uma contração sustentada e isométrica da região do assoalho pélvico. Ashwini Mudra significa símbolo ou selo do cavalo, do amanhecer ou da égua e é uma contração intermitente desta mesma região do assoalho pélvico. Uma contração seguida de um relaxamento ou até mesmo uma expansão do assoalho pélvico. Bem, para a gente falar um pouquinho destas técnicas, vamos primeiramente mostrar esta região do assoalho pélvico. Claro, hoje não no meu corpo, seria um pouco inadequado, né? Colocar um filme no YouTube mostrando o meu assoalho pélvico exposto, tá? Então, para isso, mais uma vez, eu vou usar o meu amigo Joãozinho. Hoje eu tirei as pernas do coitado, os braços, porque a intenção é mostrar esta região, tá? Então, eu usei aqui uma lâmina de EVA para representar alguns desses músculos desta região do assoalho pélvico. Aqui mais superficial e anterior, ligando um isquio ao outro isquio, você tem fibras transversais. Então são feixes transversais do períneo, tá? Que ligam o isquio direito ao isquio esquerdo, tá? Aqui no caso das mulheres temos um orifício ósseo da vagina, mais adiante o da uretra, tanto nas mulheres quanto nos homens, né? A uretra vai atravessar o assoalho pélvico nesta região dos músculos transversos do períneo, tá? Esses músculos são mais superficiais. Se eu removê-los daqui, ó, ainda tem músculos profundos por baixo deles. E o orifício continua lá, logicamente, né? Na mesma posição também, perpassando esses músculos mais profundos. Esse feixe mais profundo na parte anterior, mas que depois aqui na parte posterior a gente visualiza melhor, né? É o feixe de grupos musculares levantadores do ânus. De um modo geral, pode-se chamar desta forma. Dentre esse grupo levantador do ânus, a gente tem alguns segmentos diferenciados. Um deles é o pubococcígeo, que vem desde o pubis aqui na frente, né? Então na região anterior da pelve. As fibras nesse caso vão no sentido anteroposterior e vão se inserir lá atrás no cóccix, né? Naquilo que a gente pode chamar de o nosso rabicozinho atrofiado, esta região do cóccix, tá? Que é, eu sinto aqui bem perto do ânus lá por trás, tá? Tem um outro ramo aqui que vem para a região ilíaca, então ele está mais ou menos aqui, fechando nessa porção mais lateral do assoalho pélvico, vindo da região também do cóccix e indo para o ilíaco aqui, né? Então é o feixe iliococcígeo, tá? Todos esses feixes musculares têm uma função muito importante, tá? Quando você os contrai, você tende a trazer o assoalho pélvico para dentro. Consequentemente, você tende a elevar o assoalho pélvico quando contrai esses músculos. O feixe anteroposterior vai fechando espaço, tá? Na região do ânus, na região da vagina, na região da uretra. O feixe mais anterior e transversal do períneo fecha mais a região da uretra, no caso das mulheres também a da vagina, certo? Então, quando a gente trabalha com estas técnicas Mula Bandha e Ashwini Mudra, nós estamos exercitando grupos musculares desta região tão importante do corpo, que tem relação com funções urogenitais, uma função de excreção, né, de micção da urina, com funções reprodutivas e com a função também ligada à defecação, eliminação das fezes, ou a contenção também disto. Pelo fato desses músculos estarem muito sujeitos a pressões intraabdominais, eles podem ir sendo levados a uma disfunção. Então é muito comum que com envelhecimento, enfraquecimento desses grupos musculares,
as pessoas possam ter problemas, por exemplo, a incontinência urinária, tá? Da importância de exercitar esses grupos musculares. Agora lembrem, esses grupos musculares eles estão numa região de conexão entre funções viscerais e somáticas, ou seja, você tem um controle voluntário sobre esses grupos musculares, mas também estão ligados, tá? Por exemplo, o feixe puborretal, eles estão ligados a músculos outros mais profundos que são controlados involuntariamente. Então, estas funções estão interconectadas nesses grupos musculares do assoalho pélvico. Por exemplo, esfíncteres anais são dois, um de controle involuntário, outro de controle voluntário. Então, quando a gente faz esses exercícios, nós reforçamos essa função de controle dessa região, principalmente dos grupos musculares que estão sob o nosso comando voluntário. Como se não bastasse, eles têm fibras que são de contração mais lenta, tônicas, que portanto podem sustentar por mais tempo uma contração moderada, e fibras fásicas, que são de contração mais rápida, estão ligadas a funções mais imediatas, tá? Então, por isso mesmo é que é importante exercitá-los de distintas maneiras. Quando eu trabalho com Mula Bandha, a contração sustentada do assoalho pélvico, uma contração isométrica, eu contraio ele e seguro ele por um tempo, eu sinto que contraio a região do ânus, eu sinto que contraio a região da uretra. Neste caso, tá, a gente está exercitando mais esta função tônica desse grupo muscular. Quando eu faço a Ashwini Mudra, que é uma contração intermitente, contrai, empurro o assoalho pélvico para fora, relaxo, contraio o assoalho pélvico, trago ele para dentro, relaxo, deixo ele vir para fora. Neste caso, a gente está exercitando as fibras mais dinâmicas, né? Aquelas de função fásica da região do assoalho pélvico. Então, como é feito o Ashwini Mudra? De uma forma mais simples, se costuma descrevê-lo como simplesmente contrair o assoalho pélvico, depois relaxar. Contrair, relaxar. Contrair, relaxar. De uma forma um pouco mais elaborada, você pode também fazer uma força expulsiva na hora que relaxa o assoalho pélvico. Então, de maneira bem simplista descrevendo, é como se você fosse imitar realmente um cavalo defecando, daí símbolo do cavalo ou da égua, né? Porque o cavalo, quando faz cocô, o que exatamente ele faz? Vamos representar aqui com a minha mão, você vai lembrar que você já viu isso alguma vez na sua vida, né? Então, ele empurra um pouco do cocô para fora, depois ele contrai a região do ânus, solta uma bola. Empurra mais um pouco do cocô para fora, contrai, solta outra bola. Empurra mais um pouco, contrai, solta outra bola. Ele vai soltando o cocô, bolinha por bolinha, ou bolona por bolona, tá? Eu costumo brincar como se fosse uma máquina de fazer nhoque. Por quê? São duas forças. Uma força está empurrando para fora aquele conteúdo, outra que está cortando aquele conteúdo. Então a gente pode treinar exatamente essas duas forças na prática do Ashwini Mudra. Usar a musculatura superior da cavidade abdominal, o diafragma, aqui o diafragma que leva literalmente este nome, né, aqui, e quando ele se contrai ele desce, tá? Está na transição tóraco-abdominal, e os músculos da parede do abdômen mais superiores. Quando eu contraio esses músculos, eu gero uma força na cavidade abdominal de cima para baixo, uma força expulsiva, a força que a gente faz quando vai realmente defecar. Quando subsequentemente eu contraio o próprio assoalho pélvico, eu retraio esse assoalho pélvico que antes foi empurrado para fora. E eu posso treinar a Ashwini Mudra dessa maneira, empurrando para fora, depois trazendo para dentro. Empurrando para fora, depois trazendo para dentro. Se eu fizer todos esses exercícios, tá? O Ashwini Mudra com essa dupla ação, tanto dos músculos mais superiores quanto do próprio assoalho pélvico, intermitentemente, e a contração isométrica sustentada do Mula Bandha, eu vou ter um bom efeito nesta região, melhorando o tônus destes grupos musculares, melhorando as funções deles associadas, a capacidade de controlar bem esta região, a micção, a defecação, a contenção, né, destas ações também,
tá? Além dos efeitos que estão associados àquilo que Yoga é descrito numa linguagem simbólica da fisiologia sutil. Estimula-se a região onde está Kanda, o nascedor dos principais nadis. Também são descritas como técnicas que podem auxiliar o despertar de uma nova consciência, que nasce da raiz da nossa percepção de um caminho no corpo, né, que representa a unidade, um caminho central, esta força Kundalini. Então, toda essa linguagem simbólica também descreve, num certo sentido, efeitos que podem ser até mais sutis destas técnicas. Mas, antes de buscar esses efeitos sutis, precisamos compreendê-las nos seus aspectos mais densos, mais concretos. Só então poderemos bem executá-las e só então poderemos ter realmente os seus efeitos mais significativos. Bem, com isto, hoje, sem demonstrar as técnicas por motivos óbvios, eu vou terminando mais essa explanação sobre Mula, Bandha e Ashwini Mudra. Agradeço a vossa atenção. Namastê.